Então vamos lá, galera. Boa tarde novamente, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje o nosso assunto será sobre a origem da vida na Terra, né? Dando continuidade. Só retomando, né? Eu pedi para vocês assistirem um documentário que se chama Construindo o Planeta Terra, e o documentário ele retrata exatamente toda a história desde né, até o momento atual, mas desde a origem do universo, o surgimento né, do sistema solar dentro da Via Láctea, o surgimento do planeta Terra dentro do sistema solar e todas as transformações que o planeta foi passando até que ele chegasse à configuração atual, ou bem próximo ao que nós temos atualmente, ok? Bem, então, nesse contexto, é lógico, o documentário ele vai um pouco além do que o capítulo trata, mas ele é muito interessante nesse aspecto, porque ele fala um pouquinho do universo, do sistema solar, da Terra, e fala aí desde a origem da vida as diferentes formas de vida, né, que surgiram a partir desse ancestral comum aí, que foi o primeiro ser vivo. Beleza? Vamos lá. Vamos começar falando então como surgiu o universo, né? Todos já ouviram falar na teoria do Big Bang, né? Traduzindo significa grande explosão. Então essa imagem aqui à esquerda representa o que possivelmente pode ter ocorrido, né? Nesse início do surgimento do universo. Bem, os pesquisadores eles estimam que o universo ele tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Então, aproximadamente 13,8 bilhões de anos, perdão, ocorreu essa grande explosão, né, de uma matéria de densidade infinita, né? É lógico, tudo que a gente vai falar aqui está no campo teórico, né? Nós não conseguimos ainda comprovar isso. Já é difícil datar. A gente consegue fazer datação e estimar tempo para muita coisa. Por exemplo, os registros fósseis de alguns milhares e até às vezes milhões de anos, utilizando carbono 14 ou outros elementos, é possível, através de rochas, enfim, né, dos registros fósseis. Entretanto, né, como que a gente poderia comprovar o surgimento do universo, né? Todos esses eventos é o surgimento estão relacionados ao surgimento da matéria, como tudo isso aconteceu. Então, hoje, a teoria do Big Bang é uma teoria muito aceita, porque ela é uma teoria que bem alinhada, né, com a história né, desde que a cosmologia ela vem se desenvolvendo, o estudo dos astros, né, ela é bem alinhada com os fenômenos que são estudados atualmente, mas é quase que impossível até a atualidade de comprovar isso cientificamente. Entretanto, ela ajuda a basear e a gente entender tudo que pode ter acontecido, né, até o planeta se configurar da forma como está. Então, inicialmente, ocorreu essa grande explosão dessa matéria de densidade infinita teria gerado uma enorme poeira cósmica, né, que constituiria aí um universo primordial, certo? O que a gente chama de cosmo muitas vezes, né? Então, essa poeira cósmica ela era composta também de alguns fragmentos e ela começou a se espalhar e formar alguns pontos de aglomeração. Muitos desses pontos de aglomeração que se formaram dessa matéria primordial, dessa poeira cósmica, foram se condensando, ganhando volume, ganhando matéria, né? E deram origem aos mais diversos corpos celestiais que nós conhecemos, como, por exemplo, as estrelas. O Sol, por exemplo, é uma estrela, né? É a maior estrela do sistema solar. Há planetas, satélites, né? Asteroides, meteoros, meteoritos, enfim, né? Então, esses pontos em que a poeira cósmica foi se aglomerando, se condensando, originaram também, lógico, né, os vários sistemas e galáxias que existem no universo. E a gente vai focar aqui no sistema solar. Como é que teria surgido então o sistema solar?
sistema solar provavelmente surgiu, de início, a partir da formação do Sol, né? Nesse momento aqui da história do universo, existiam poucos elementos nessa poeira cósmica, né? Um dos principais era o hidrogênio. Hoje sabemos que o Sol é formado basicamente de átomos de hidrogênio que se fundem, né? E essa fusão nuclear libera uma grande quantidade de energia. E essa fusão entre átomos de hidrogênio produz o hélio, né, que é um outro elemento também que é considerado um dos primeiros aí na história do universo. Beleza? Bem, então provavelmente esses pontos de condensação, um ponto de condensação inicial formou o Sol a partir, né, da composição hidrogênio principal. Esse Sol, ele, né, ganhou uma massa e começou a oferecer, na verdade, ele começou a exercer atração gravitacional por outros corpos, né, celestiais. Desculpa, perdão, por outros astros, né, digamos assim. Então, vocês sabem que os corpos se atraem, né? E nisso, a poeira cósmica, né, formou o que a gente chama de nebulosa em torno do Sol. Essa nebulosa, que é uma concentração de poeira cósmica, começou a criar uma órbita, uma espécie de órbita em volta do Sol, e alguns pontos de condensação começaram a se aglomerar e deram origem aos mais diversos planetas, incluindo o planeta Terra, ok? Bem, então, basicamente dessa forma teria surgido inicialmente o planeta Terra, foi um desses pontos de condensação, né, nessa nebulosa que se formou aí em torno do Sol, nesse sistema solar primordial. Esse ponto de condensação formou uma espécie de bola de fogo inicial, porque a pressão era muito grande, as temperaturas altíssimas. Então, toda a matéria que compunha o planeta nessa fase, né, nessa fase do universo, estava na forma líquida, devido a essas elevadas temperaturas. A superfície do planeta também era composta de um material líquido, né? Parecia uma rocha líquida, uma composição muito parecida ao magma que temos hoje. Então, inicialmente, né, após o seu surgimento, a Terra era praticamente uma bola de fogo, tá? Literalmente uma bola de fogo. E o que aconteceu com o planeta Terra com o passar do tempo, até ele chegar num formato propenso à existência de vida? Bem, o que aconteceu foi um progressivo processo de resfriamento da superfície do planeta. Em volta do planeta começaram a se agregar alguns gases, né? E da onde que veio para resfriar e até chegar à condição de vida, um elemento não, na verdade, uma substância muito importante, que é a água. A molécula de água é primordial para a vida da forma que conhecemos. E como que provavelmente chegou a água no planeta? Existem algumas teorias, né? Muitos dos elementos que existem na Terra podem ter surgido a partir do seu núcleo e das transformações que ocorreram no interior do planeta. Existe uma corrente que acredita nessa hipótese, né? E a maioria a maioria dos cientistas acreditam que muitos dos componentes que existem hoje no planeta Terra vieram através de colapsos, né, da chegada de asteroides, meteoritos, meteoros, né? Então, que vieram do espaço e se chocaram contra a Terra. Então, muito provavelmente, né, dessa forma teria chegado, né? À medida que o tempo foi passando, o que foi ocorrendo? A Terra continuou sofrendo bombardeamentos de asteroides. Os asteroides traziam substâncias novas, inclusive a água, muito provavelmente, né, tenha chegado no planeta Terra através desses asteroides também, mas num formato um pouco diferenciado, né, com outros sais. E a Terra, à medida que o tempo passou, foi perdendo o calor que ela gerava para o espaço. E com o passar do tempo e a perda de calor, a superfície da Terra foi resfriando. Inicialmente, a presença de água aqui, mesmo que houvesse a presença de água,
ela não seria possível na forma líquida devido às elevadas temperaturas. Então esse resfriamento foi extremamente importante para que a água que chegou no planeta Terra ela conseguisse se dispor na forma líquida. Quando a Terra atingiu temperaturas mais amenas, a água então conseguiu ocupar os espaços, né, superficiais que já eram sólidos, né, à medida que a superfície foi se resfriando, a crosta terrestre também foi se consolidando. E aí, com a crosta terrestre consolidada e temperaturas mais baixas, a água conseguiu ocupar a maior parte dos espaços, ok? Bem, acontece que o interior da Terra é extremamente quente até hoje, né? A gente sabe que o planeta Terra tem um interior, né, com metais líquidos como ferro, níquel, né, que estão na forma líquida devido a essa elevada pressão e temperatura. E muito desse material que compõe o magma interno, às vezes vem à tona à superfície, né, devido à movimentação de placas tectônicas e tudo mais. Acontece que durante esse período de resfriamento da Terra, em alguns momentos em que já havia, né, os mares primitivos, muitos vulcões surgiam e extravasavam mais magma para a superfície, e à medida que esse magma vinha à tona, ele entrava em contato com uma superfície mais fria e solidificava, formando as rochas. Dessa forma, surgiram aí o primeiro grande continente do planeta, né? Que vocês estudam muito bem isso na geografia, a teoria da deriva continental, né, que com o passar do tempo também foram se movimentando até gerar a configuração atual que a gente tem dos nossos continentes e dos nossos oceanos. Acontece que nessa fase intermediária o planeta foi se transformando, já existia água, já existia uma atmosfera com metano, com dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrogênio molecular, né, vapor d'água, hidrogênio molecular, mas ainda não existia vida. A vida ela surgiu aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, tá? Então, o que que a gente acabou descrevendo aqui agora? É uma breve história, né? Eu falei de forma breve, mas vocês sabem que isso aqui durou milhões de anos, né? O universo ele tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos e o planeta Terra ele surgiu há aproximadamente 4,5 a 4,6 bilhões de anos, beleza? Bem, nessa história toda, né, então a Terra foi sofrendo essas transformações, né? Então ela saiu do estágio de bola de fogo e chegou no estágio, né, considerado planeta azul. O homem, quando chegou à Lua, né, na década de 60 e olhou para o espaço, ele olhou para a Terra, né, e daí veio o termo planeta azul ou planeta água, porque a maior parte da superfície da Terra, de fato, é recoberta por água superficialmente, né? Então, a gente saiu dessa, transitou por essa condição. E aí o que que aconteceu, né? No meio do caminho, quando as condições já eram favoráveis, surgiu a vida. E aí vem a questão, como a vida surgiu no planeta Terra, né? E é sobre isso que a gente vai discursar um pouquinho agora. Já existiram várias teorias, né, para tentar explicar o surgimento da vida na Terra. As primeiras teorias, as primeiras correntes, isso antes do século XVII, né, antes de Cristo e se postergou até mais ou menos o início do século XVII, os pensadores da época acreditavam numa teoria que ficou conhecida como abiogênese. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas se a gente pega aqui, né, ao pé da letra, a não biovida, gênese, formação, origem, né? Então a teoria da abiogênese é uma teoria que defendia o surgimento dos seres vivos, né, a partir da matéria inanimada, ou simplesmente a partir da transformação de outros seres vivos, né? Isso também ficou conhecido como geração espontânea. Para vocês terem ideia, nessa época acreditava-se que girinos, rãs, sapos, né, em lagoas, surgiam a partir da lama, ou seja, um ser vivo sendo gerado a partir da matéria não viva, né? Chegou-se né, durante muitos anos, na verdade, pensou-se dessa forma, ok?
Quando a gente fala em transformação, acreditava-se também que alguns seres vivos, como por exemplo alguns moluscos, crustáceos pequenos que tinham conchas, né, com desenhos semelhantes a alguns outros organismos, como aves, eles seriam os precursores desses organismos. Na mentalidade daquela época, esses organismos eles poderiam ir crescendo, crescendo e se transformando literalmente, né, um transformers aqui, até dar origem àquele indivíduo, simplesmente pelas semelhanças que eles viam nas cores e nos desenhos, nas formas entre espécies diferentes, né? Hoje sabemos que isso aqui é absurdo, mas durante muito tempo acreditou-se nessas explicações. Outros animais, né, aquáticos, como crocodilos, como cobras também, né, aquáticos, terrestres, também acreditava-se nessa mesma origem, né, a origem através de um processo de transformação. Tudo isso se iniciou antes de Cristo ainda, né, com Aristóteles. Aristóteles defendia o ponto de vista de que os seres vivos podiam se originar a partir da matéria inanimada, e ele atribuía isso à presença de um princípio ativo, né? Existia um princípio ativo na natureza que permitia essas transformações de rocha em animal, de um animal em outro, né? De um ser vivo em outro, enfim. Alguns exemplos, né? Eles acreditavam, por exemplo, que as larvas de insetos que aparecem no lixo, né, vinham da transformação a partir do próprio lixo, ou seja, lixo virava larva, né? Também achavam que girinos, né, e outros animais, como eu falei, sapos, rãs, conseguiam surgir num lago ou num ambiente lacustre a partir da lama. Então, essa transformação ocorria devido a esse princípio ativo. Pensamentos, né, aí na época dos grandes pensadores como Aristóteles, mas numa idade em que não havia conhecimento científico ainda. Era praticamente zero, era muito pouco se sabia sobre os fenômenos naturais. Bem, isso se prorrogou, né, até, como eu falei, até meados do século XVII. Pensadores e pesquisadores como Helmont criaram até uma receita para gerar seres vivos, né? Segundo Helmont, se você pegasse trigo, né, pegar grãos de trigo, colocar dentro de um cesto, junto a esses grãos de trigo adicionar uma camisa suada, em poucas semanas vão surgir ratos espontaneamente. Na ideia deles, esses ratos aqui surgiam a partir do trigo. Oi, oi, pode falar. Isso, exatamente. É exatamente isso que diz a teoria da abiogênese. Seres vivos teriam surgido a partir da matéria não viva ou simplesmente teriam se transformado. É como se uma forma de ser vivo pudesse se transformar em outra. Como se ratos pudessem se transformar em morcegos, por exemplo, tá? Mas principalmente a formação a partir da matéria não viva, né? Nesse exemplo aqui do Helmont, na concepção deles, eles achavam que o suor na camisa carregava o princípio ativo, né, o fator, né, que levava a essas transformações, tá? Do trigo em rato, por exemplo. Bem, claro, né, que a biogênese hoje ela foi totalmente desbancada. É uma teoria que foi derrubada. Mas mesmo depois aí durante o século 17 e 18, surgiram alguns pesquisadores que tentaram resgatar essa teoria, tá? Só reforçando uma ideia aqui que tem que ficar bem clara para vocês. Aqui a gente está falando da criação, do surgimento de seres vivos em condições contemporâneas. A gente não está falando necessariamente ainda da origem do primeiro ser vivo, tá? Da origem da vida no planeta. A gente está falando de como os seres vivos eles surgem, ok? Bem, e aí no século XVII ainda, um cientista chamado Red derrubou de certa forma, né? Ele contrariou, ele não acreditava na abiogênese e a partir de várias evidências ele era um amante da literatura greco-romana, né? E na literatura grega, né, muito se falava sobre a questão dos mortos, né? Eles
eles faziam uma alusão de que os mortos, quando eram preservados do contato com insetos, por exemplo, como moscas, esses corpos eles se preservavam por mais tempo. Não surgiam, por exemplo, as larvas, né, que se alimentam da matéria orgânica podre. Bem, Red acreditava nisso, porque, de certa forma, os antigos gregos já tinham uma ideia de que eram uma fase intermediária no ciclo de vida de alguns insetos, como moscas, né? Mas, durante o período em que predominou a teoria da abiogênese, a maioria não acreditava nisso, né? Então, de fato, eles acreditavam que a matéria inanimada poderia originar um ser vivo. Bem, Red tentou contestar isso a partir de experimentos bem simples e que ficaram bem conhecidos, que foram esses aqui, ó. O que Red fez basicamente? Ele pegou frascos de vidro e dentro desses frascos de vidro ele colocou pedaços de carne. Esses pedaços de carne depositados ali, em alguns frascos ele manteve aberto para que o ar tivesse contato, né? E, né, na verdade, qualquer organismo conseguiria entrar aqui. E os frascos e alguns outros frascos ele isolou. Alguns ele isolou com gaze, né, e outros ele isolou de uma forma melhor, usando uma vedação como se fosse um plástico. O fato é que ele observou como resultados que os frascos que ele manteve abertos tiveram a visita de moscas e na carne surgiram larvas, né? Surgiram as larvas. Nos frascos em que ele manteve o isolamento, quanto melhor o isolamento, por exemplo, nesse caso aqui, ele observou que não surgiu larva nenhuma. Então foi um experimento muito simples para mostrar que, na verdade, as larvas elas não surgiam a partir da carne, né? A carne não se transforma em larvas. Na verdade, as larvas elas vêm devido à deposição de ovos pelas moscas, né, na carne, e esses ovos, quando eclodem, formam essas larvas. Então ficou claro aí de que a vida, na verdade, ela só vem de um outro ser vivo. As larvas surgem a partir de moscas e na verdade representam uma fase do ciclo de vida delas, né? Larva é forma juvenil de uma mosca. Quando ela sofre metamorfose, né, se torna adulta. Bem, e aí então ganhou sentido a teoria da biogênese, biovida, né? Gênese, origem. Então um ser vivo só se origina a partir de outro, a partir de processos reprodutivos. Acontece que ainda surgiram algumas polêmicas, né? Aqui já no século XVIII, 17 para 18. Dois cientistas chamados Needham e Spallanzani brigaram muito para discutir ainda a questão da origem, né, desses seres vivos, né? Needham voltou a defender a teoria da abiogênese, enquanto Spallanzani seguiu os passos de Red, né, e manteve aí a sua crença e seus estudos para tentar comprovar a teoria da biogênese, né? Bem, o que aconteceu basicamente? Vou mostrar aqui no esquema que fica mais didático, né? Needham tentou contestar. Nessa época aqui, gente, só para a gente entender o contexto, nessa época já se acreditavam, já se conheciam, na verdade, os micro-organismos. Então, no século XVII para o XVIII, né, já haviam muitos estudos, inclusive já se conheciam as bactérias, já sabiam-se que, né, que elas poderiam proliferar em meios, né, que tivessem condições. Então, sabendo da existência de micro-organismos, Needham meio que tentou descreditar os experimentos de Red, falando que, na verdade, né, aquilo ali funciona bem para organismo maior, mas que a força vital está no ar e, e que essa força vital que garante é, desculpa, que a força vital ela está presente na matéria e que ela garante e que ela funcionaria para o surgimento de micro-organismos. Então, o que que Needham fez para tentar comprovar que existe de fato uma força vital, né, um princípio ativo na matéria que dá origem aos micro-organismos? Ele pegou um frasco de vidro. Nesse frasco de vidro, ele colocou um caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo é uma espécie de meio de cultura líquido, tá?
que as bactérias costumam proliferar com facilidade. Eles conseguiam observar que bactéria prolifera nesse caldo nutritivo. Bem, acontece que ele pegou, colocou esse caldo e esterilizou esse líquido, ou seja, submeteu a ele a elevadas temperaturas. Dessa forma, qualquer organismo que estivesse aqui morreria, certo? É uma forma de esterilizar o meio. E depois ele colocou uma rolha de cortiça, e parecida com essas de vinho, para isolar do meio externo. Depois de passado um tempo, né, esse líquido ele resfriou e depois de mais um tempo, o que Needham observou? Que apareceram micro-organismos ali naquele caldo nutritivo. Então ele voltou a defender, a levantar a bandeira da teoria da abiogênese, porque segundo o experimento dele, ficava provado que a partir do caldo nutritivo se surgiram, né, foram geradas as bactérias, né? Então elas teriam vindo de um caldo, mas como explicar isso se ele havia esterilizado? Não havia nenhuma bactéria restante. Então essas bactérias só poderiam ter vindo do próprio caldo nutritivo, a partir de um processo de transformação. Bem, a Spallanzani falou que não, isso não poderia acontecer, e ele demonstrou, ele contrariou, né, as ideias de Needham, executando um experimento muito semelhante, porém modificando algumas coisas, né? Ele pegou também, ó, um frasco bem parecido, colocou o mesmo caldo nutritivo, submeteu a elevadas temperaturas, então esterilizou esse caldo nutritivo, mas ao invés de colocar uma rolha para tampar esse frasco, após a esterilização, ele aqueceu o pescoço de vidro aqui da vidraria, né, desse recipiente, e fundiu. Fundiu, ou seja, ele isolou totalmente, né? É como o vidro, vocês sabem que quando ele é aquecido, ele derrete, a gente consegue moldá-lo. Então, Spallanzani aqueceu esse pescoço aqui do frasco e isolou totalmente, o que a gente chama de isolamento hermético, né? E observou que passou um tempo, não proliferaram micro-organismos no caldo nutritivo. Então, Spallanzani conseguiu refutar a ideia de Needham de que existe um princípio ativo no caldo nutritivo. Não existe. Se existisse, teria surgido bactérias. Não surgiu por quê? Porque o isolamento que Spallanzani fez aqui foi muito melhor do que o que Needham fez. E aí ele contra-argumentou dizendo o seguinte, Spallanzani, né? Spallanzani falou que a forma de vedação que Needham usou não foi eficiente. Rolhas de cortiça permitem a passagem de ar, a entrada de ar, e esse ar vem contaminado com bactérias. E aí essas bactérias então que teriam surgido nesse experimento de Needham teriam vindo de fato do ar e não se transformado, né, surgido a partir do caldo de carne. Esse experimento ajudou a contrariar, e aí a teoria da biogênese voltou a ganhar força, tá? Bem, só que Needham não ficou quieto, não. Ele tentou contra-argumentar com Spallanzani, né? Então, depois do experimento de Needham e do experimento de Spallanzani, Needham virou para Spallanzani e falou o seguinte, né? Falou que o tempo prolongado de fervura que Spallanzani usou aqui, que realmente foi um tempo maior de fervura, teria destruído a força vital que existe no caldo de carne, né? Então foi um dos argumentos de Needham. Ele voltou para aquela questão dos princípios ativos. Então, aquecer teria acabado com essa força vital e não, por isso não teria surgido mais bactérias aqui dentro. E Spallanzani refutou ele fazendo o seguinte experimento, né? Depois que esse frasco aqui não desenvolveu bactérias, Spallanzani foi lá e quebrou. Deixa eu limpar um pouquinho essa bagunça aqui que está ficando embolado, né? Então, Spallanzani fez um teste para refutar essa argumentação de Needham. Ele pegou esse frasco aqui e quebrou esse gargalo aqui e permitiu a entrada de ar. O que aconteceu depois que ele fez isso? Surgiram bactérias. Para mostrar que a força vital, não existe força vital no caldo de carne de fato, né? É a contaminação com bactérias no ar que gera essas novas bactérias no caldo nutritivo.
E aí Needham virou e falou o seguinte: não, na verdade o princípio ativo não está no caldo de carne, né? O princípio ativo entrou junto com o ar, para justificar a presença de bactérias no caldo de carne depois que Spallanzani quebrou aqui a abertura, tá? Então ficou esse impasse. Na verdade, mesmo o Spallanzani não conseguindo fazer um outro experimento para responder esse último questionamento de Needham, ficou muito claro, e a maioria dos cientistas nessa época já acreditavam, né, de uma forma muito mais consistente na teoria da biogênese. Enfim, mas para terminar esse impasse, a comunidade científica da época se reuniu num evento científico e lançou um desafio para todos os cientistas do mundo, né? Virou e falou: gente, ó, quem conseguir comprovar definitivamente que a teoria da biogênese acontece e é responsável pelo surgimento dos seres vivos, vai ganhar um prêmio. A premiação era uma grande quantidade em dinheiro, uma grande quantia em dinheiro. E aí um dos pesquisadores da época, chamado Louis Pasteur, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Lá já no século XIX, ele fez um outro experimento baseado nos anteriores, né? Mas um pouco mais aprimorado, e ele conseguiu derrubar de vez a teoria da abiogênese. O que Pasteur fez? Ele pegou frascos de vidro, colocou caldo nutritivo, bem parecido com o que os anteriores fizeram, só que depois ele pegou o pescoço desse frasco de vidro e aqueceu, contorcendo ele, formando o que a gente chama de pescoço de cisne. Então virou um canal torcido em forma de S. O ar ele consegue passar aqui por dentro e ter contato com o interior do frasco. Mas existe, né, essa curvinha aqui. Depois disso, o que ele fez? Ele pegou e aqueceu esse caldo de carne aqui, né? Levou a altas temperaturas para destruir qualquer bactéria ou micro-organismos que possivelmente pudesse estar aqui dentro. E aí, depois de um tempo, tirou do fogo e deixou resfriar. O que ele observou com o passar do tempo? Não se desenvolveram bactérias aqui dentro. Por que não se desenvolveram bactérias aqui dentro? Quando ele ferveu, todo e qualquer vestígio de micro-organismo morreu. E aí essa água começou a entrar em ebulição, né? Inclusive saiu uma fumacinha aqui pelo bico, como se fosse uma chaleira. Bem, nesse momento, depois que isso resfriou, o ar ele consegue entrar aqui. Só que os micro-organismos, qualquer coisa particulada que esteja no ar, fica retido aqui, ó, nessa voltinha do bico do pescoço de cisne, né? Desse pescoço sinuoso. Essa sinuosidade, ela atua como um filtro. Ela não deixa o ar, apesar de conseguir entrar, ela não deixa partículas no ar entrarem. E aí, dessa forma, ele provou que, de fato, a vida só vem a partir de outro ser vivo. Não vem, ó. O ar ele entra. E cadê a força vital agora para fazer surgir bactéria aqui dentro? Não aconteceu. E aí, para poder finalizar o experimento, ele arrancou esse bico de cisne e passou um tempinho. Passado um tempo, o que aconteceu? Os micro-organismos surgiram, comprovando que eles vêm devido à contaminação. E eles só surgem a partir de outros micro-organismos que já estavam também no ar e que tiveram contato com caldo de carne. Depois disso, Pasteur ficou muito famoso, né? A partir de todos esses experimentos aqui, gente, surgiu um processo que vocês também já devem ter ouvido falar, chamado pasteurização, né? O processo de pasteurização foi baseado nesses experimentos, né, principalmente de Spallanzani e de Louis Pasteur. Já se tinha ideia da ação de micro-organismos e que os micro-organismos atuavam em alimentos, em bebidas, estragando esses alimentos e bebidas, apodrecendo alimentos, né? Frutos, por exemplo. Então fizeram o seguinte: o método Pasteur, baseado em Pasteur, ele desenvolveu primeiro para vinhos. Vocês sabem que o vinho ele é feito a partir da fermentação da uva. E quem fermenta a uva são fungos, bactérias, né, que vão fazer a fermentação alcoólica
transformando o açúcar da uva em vinho, que é o álcool, né? Acontece que depois que o vinho é preparado, depois que você tem o vinho pronto, ele pode, com o tempo, outras bactérias podem entrar em contato e esse vinho pode estragar. E Pasteur criou um método para esse vinho durar muito mais tempo, chamado então pasteurização. O que que ele fez? O vinho, depois de pronto, depois de fermentado, ele é levado a temperaturas um pouquinho mais elevadas, temperaturas próximas a 60 graus Celsius. Também não pode ser muito alta, senão muda as características da bebida, né, e perde o gosto, né, e tudo mais. Então ele elevou a bebida a uma temperatura um pouco mais elevada durante alguns minutos, né, em torno de meia hora. Esse tempo, a uma temperatura em torno de 60 graus, era suficiente para matar as bactérias indesejáveis. E após esse processo, o vinho então era engarrafado de uma forma mais hermética, né? mais eficaz, de forma que isolasse totalmente a bebida do meio externo. E isso garante então que o vinho fique guardado por muito tempo, né, na prateleira. Esse método ele começou com vinho, mas hoje a gente aplica para leite, derivados de leite. Vocês podem ler no rótulo do leite que todo leite ele é pasteurizado. Vários produtos que são vendidos na forma enlatada, né, em frascos de vidro isolados hermeticamente, antes deles serem isolados, eles têm que ser pasteurizados. A pasteurização é uma forma de esterilizar e de aumentar a conservação dos produtos nos supermercados, né, nas prateleiras de uma forma geral. Então, olha que interessante, né? Experimentos para provar a origem da vida acabaram tendo outras aplicações além de desvendar, né, o mistério de como um ser vivo consegue surgir a partir de outro ser vivo, né? Bem, o que nós temos de fato hoje, né, com relação à vida? Sabemos que a vida ela depende da água. A vida da forma que a gente conhece só existe devido à presença de água aqui no planeta Terra. Tanto é que quando a gente vai investigar a presença de vida em outro planeta, qual que é uma das primeiras substâncias que a gente tenta encontrar? Água, né? Se tem água em outro planeta, existe a esperança de ter vida da forma que a gente conhece aqui. Depois, tem água, beleza. Aí a gente começa a investigar outros elementos, né, como o fósforo, como o nitrogênio, como o próprio carbono, o enxofre, que são os elementos que constituem os seres vivos. Se existe água e esses elementos em outro planeta, pode ser que lá tenha surgido algum tipo de vida parecido com alguma vida nossa aqui da Terra, né? Como as bactérias. Mas até hoje a gente não conseguiu confirmar isso. A gente até descobriu, né, que existe água e fósforo aí em outros planetas, no solo de Marte, né? Mas a gente não conseguiu comprovar que existe vida. Registro de vida da forma que a gente conhece aqui não tem ainda não, tá? Pode até existir, mas cientificamente não é comprovado. Bem, e com base no conhecimento que a gente tem aqui da variedade de vida na Terra, a gente consegue criar teorias também e direcionar os estudos para essas investigações. Por exemplo, né? Antigamente achava-se que no planeta Terra, lá nas profundezas dos oceanos, profundezas abissais a milhares de metros de profundidade, onde não chega luz, onde às vezes é muito quente porque é perto de uma fenda oceânica, né? Encontro ou divergência de placas tectônicas. Então é muito quente, a pressão é muito grande. Então, devido a características hostis, achava-se que jamais existiria vida nesses locais. Só que algumas décadas atrás, a ciência já descobriu que existem bactérias quimiosintetizantes que conseguem viver nessas regiões. Elas conseguem pegar alguns compostos que são eliminados pelas rochas, como por exemplo o próprio gás sulfídrico, né, que é eliminado pelo magma, pela lava lá no fundo dos oceanos. Eles conseguem pegar esses compostos inorgânicos e converter em energia. Então essas bactérias conseguem proliferar lá. Se existem bactérias que conseguem sobreviver, né, existir nessa condição, é bem possível que exista aí outras formas de seres vivos que consigam também sobreviver em condições extremas e até diferentes do planeta Terra. Então esses pensamentos embasam os estudos na busca aí de vida em outros planetas, tá?
Bem, alguns experimentos, agora com relação à origem da vida, né? Como é que a vida surgiu? O primeiro ser vivo na Terra surgiu como? A primeira célula provavelmente foi um organismo unicelular, né? Uma célulazinha só, bem parecido com uma bactéria, né? O primeiro organismo era simples, depois que deve ter surgido algum mais complexo. Então foram feitos alguns experimentos para tentar simular a condição primitiva da Terra e tentar explicar como poderia ter surgido os primeiros seres vivos, né? Um dos cientistas mais famosos que simularam as condições primitivas da Terra e o surgimento da vida, ou seja, de matéria orgânica, foi Miller. Miller construiu uma estrutura em que ele colocou lá, né? Conectou balões de vidro, que são essas partes abauladas, então conectadas por tubulações de vidro num sistema fechado. Em um dos balões ele colocou água, e essa água foi aquecida para simular o comportamento do oceano primitivo. Lembram que a Terra demorou a resfriar? Né? Quando a vida surgiu, ela já estava mais fria, já tinha água líquida, mas ainda era quente. Né? Então aqui ele simulou esse oceano primitivo, e essa água, quando entra em ebulição, ela evapora. E esse vapor de água, à medida que vai transitando pelas tubulações, vai encostando em superfícies mais frias e vai condensando. E quando condensa, começa a gotejar, simulando as chuvas, as constantes chuvas que ocorriam na Terra primitiva, devido a intenso processo de evaporação, né? E condensação. Bem, acontece que nesse segundo balão, quando a água chega aqui, ó, novamente no estado líquido, ele simulou aqui também descargas elétricas, né? Porque ocorriam várias descargas elétricas na Terra primitiva através de raios, né? A condição climática era muito instável, caíam muitos raios na superfície da Terra. Então ele simulou os raios a partir de descargas elétricas dentro desse balão. E além disso, ele colocou aqui alguns gases que supostamente faziam parte da atmosfera primitiva. Então, dentre eles, vapor d'água, hidrogênio molecular, né, amônia, o metano. Então, acreditava-se nessa época aqui, que Miller desenvolveu o experimento, que esses eram os gases da atmosfera. Hoje sabe-se, né, ou pelo menos a gente suspeita que não seja essa a configuração daquela época, tá? Mas isso não derruba o experimento dele, né? O experimento dele deu resultados bem interessantes. Então vamos ver o que aconteceu. A água, depois que ebuliu, condensou, choveu aqui dentro desse balão, sofreu descarga elétrica, interagiu com os gases, né, que simulam a atmosfera primitiva e depois caiu aqui, ó, e foi coletada num recipiente. O Miller deixou esse sistema circulando por algum tempo, por alguns dias, né? E olha que interessante, depois de um tempo ele foi lá e coletou essa água que passava por esse sistema. E o mais surpreendente de tudo, gente, é que ele encontrou nessa água moléculas orgânicas. Ou seja, o que é molécula orgânica mesmo, professor? Molécula orgânica é a molécula que formam os seres vivos. Até então, na Terra primitiva, não existe. Quando surgiu vida, primeiro deve ter surgido a matéria orgânica, né? Se não existir molécula orgânica, como é que vai existir a primeira célula? Então, através de um experimento, Miller simulou a Terra primitiva e mostrou como componentes inorgânicos podem se transformar em matéria orgânica. Depois disso, né, descobriu-se não, né, mas investigou-se que a composição da atmosfera provavelmente não é essa. E aí muitos outros pesquisadores depois de Miller replicaram esse experimento, né, mudando a constituição da atmosfera, e em todos eles conseguiram produzir moléculas orgânicas. Isso aponta para uma evolução química que a gente chama, né? As moléculas, elas foram evoluindo, se complexando com o passar do tempo. E isso fica meio provado com esse experimento, ok? Ainda sobre origem da vida, né, existem algumas teorias. As mais céticas e mais antigas, né, que duraram, né, predominaram até o século 17, 18, elas envolvem, elas estão relacionadas à criação dos seres vivos por uma divindade.
né, e é chamada de criacionismo, né? É uma visão menos cética, mais antiga, né, que ainda algumas pessoas acreditam, né, a gente não vai entrar nesse mérito, mas que hoje ela não é muito aceita no campo científico, porque na ciência a gente trabalha com fenômenos naturais e uma divindade, um Deus, seria algo sobrenatural, ok? A gente até falou sobre isso nas primeiras aulas. Bem, existe uma outra teoria de que o primeiro ser vivo na Terra teria se originado de a partir de uma forma extraterrestre, né? Então essa origem extraterrestre é chamado de panspermia, né? Tem muitas pessoas famosas, inclusive, que acreditam nessa forma de origem da vida. A panspermia, pessoal, ela está relacionada à chegada no planeta Terra, né, de moléculas orgânicas ou simplesmente de seres vivos simples, né, que vieram a partir de quedas de asteroides. Então, um possível asteroide, quando colidiu com o planeta Terra, ele pode ter trazido um micro-organismo, né, parecido com alguma bactéria, ou pode ter trazido moléculas orgânicas que originaram o primeiro ser vivo aqui na Terra. O nome disso é panspermia, beleza? E existe uma outra teoria, que é uma teoria um pouco mais aceita, que é uma teoria mais evolucionista, que ela trata da evolução química, né, dos compostos. Então, essa evolução química ela foi concretizada através da hipótese de Oparin e Haldane, né? Oparin e Haldane criaram, na verdade, essa hipótese de que provavelmente a matéria, as moléculas orgânicas teriam vindo das inorgânicas, como mostrou também Miller, né? Mas a partir de outras observações, né? Oparin e Haldane eles criaram a teoria dos coacervados. O que seriam esses coacervados? Eles observaram que no meio líquido, né, se isso aqui está dentro da água, por exemplo, quando você tem proteínas, moléculas orgânicas como as proteínas, essas proteínas em meio aquoso, elas ficam envolvidas por uma membrana de água. Então, as moléculas de água, elas começam a se agregar em volta dessa molécula orgânica que é a proteína, formando uma espécie de membrana. É uma sinalização bem próxima, né, da constituição que a gente tem de célula. As células não são assim? Um citoplasma com compostos orgânicos envolvidos por uma membrana plasmática? Isso é a célula. Perdão, gente. Só um minutinho. Bem, mas eles observaram que quando no meio líquido você tem várias moléculas orgânicas, as moléculas orgânicas tendem a se aglomerar, tendem a ficar juntas, né? E quando elas se unem, elas ficam envoltas também por moléculas de água, formando o que a gente chama de coacervado. Então, coacervado nada mais é do que uma agregação de moléculas orgânicas envoltas por moléculas de água, né, mostrando uma tendência que as moléculas têm de se agregarem. Isso aqui, numa ideia evolutiva, teria dado então origem às primeiras células, né? Uma célula não é isso? Um meio líquido com compostos orgânicos e inorgânicos, né, envolvidos por uma membrana plasmática. Provavelmente essa organização das moléculas de água aqui em volta dessas moléculas orgânicas teria sido o princípio da formação de uma membrana plasmática celular, tá? Essa então é a hipótese de Oparin e Haldane, beleza? Agora, para a gente finalizar, pessoal, o último slide, vamos falar o seguinte. Então, vimos aqui várias teorias relacionadas ao surgimento do primeiro ser vivo, que provavelmente foi um organismo muito simples, foi um organismo unicelular, algo parecido com uma bactéria, né, que a gente tem nos dias de hoje. Bem, o primeiro ser vivo ele surgiu aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. É muito tempo, né? Claro que desde então essa célula ela foi, né, ela foi dando origem a novos organismos, diferentes organismos, né, que culminaram com a diversidade biológica que temos nos dias atuais.
né? Mas essa primeira célula aqui, esse primeiro organismo, como é que todo o princípio para uma célula existir, né, é que ela consiga se manter. Para ela se manter, ela precisa de energia. Então, esse primeiro ser vivo, essa primeira célula, tinha que ter uma forma de nutrição, uma forma de obtenção de energia. Hoje sabemos que os organismos eles são classificados ou em heterótrofos ou heterotróficos, né? São aqueles que dependem direta ou indiretamente dos organismos dito como autótrofos ou autotróficos para obter alimento, né? Então vamos lá. Autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento. Exemplo, plantas que fazem fotossíntese, né? A planta ela consegue converter energia luminosa em energia química. Então isso é uma forma autotrófica, né? Própria. Auto significa própria, né? De gerar seu alimento. E o heterotrófico não. O heterotrófico, ele não consegue fazer fotossíntese, por exemplo, e nenhum outro processo de produção da sua energia. Então ele depende dos autotróficos, direto ou indiretamente, ou de outros seres vivos para se alimentar. E aí vem a questão, né? Os cientistas, a corrente científica que defende que a primeira célula, né, foi um organismo heterotrófico, se baseia na seguinte ideia, né? Naquela época existiam moléculas já orgânicas, surgiu a primeira célula. Então essa célula, ela se alimentava dessas moléculas orgânicas, não eram de outros seres, era das próprias moléculas orgânicas que existiam no meio. E obtinham a energia através de um processo de respiração, mas era um processo muito simples, que era a fermentação, algo parecido com a fermentação, que libera dióxido de carbono, tá? Posteriormente, né, surgiram então os seres autotróficos, que começaram a utilizar o dióxido de carbono produzido pelos heterótrofos e realizar fotossíntese, liberando oxigênio na atmosfera. Assim teria surgido inclusive o oxigênio. Isso é uma ideia, né? É uma teoria. A outra teoria defende que o primeiro ser vivo não foi um heterótrofo, né? Foi um autótrofo. E aí seria uma célula, né, que conseguia não realizar fotossíntese. Na verdade, os primeiros acharam que poderia ter sido fotossíntese, né? Então esses organismos, realizando fotossíntese, produziram oxigênio e esse oxigênio na atmosfera permitiu o surgimento dos organismos heterótrofos, que são aqueles que usam o oxigênio na respiração, tá? Entretanto, essa teoria caiu um pouquinho também. Hoje, devido a situações como a que eu descrevi para vocês, né, a descoberta de micro-organismos, bactérias que vivem em condições que eram tidas como inóspitas, né, como o fundo dos oceanos, são bactérias que não realizam fotossíntese, mas são autotróficas. Ao invés de realizarem fotossíntese, elas realizam um processo chamado quimiossíntese, né? Quimiossíntese. E o que é essa quimiossíntese? Vamos lá. Enquanto na fotossíntese o organismo ele usa luz para poder produzir energia, a quimiossíntese ela não usa luz. A quimiossíntese ela utiliza compostos químicos, né, inorgânicos, que são oxidados e essa reação química gera energia. Assim, então, alguns autotróficos são ditos como quimiosintetizantes. No caso dos primeiros seres vivos, como surgiram nos mares primitivos, foram provavelmente organismos que ficaram conhecidos como quimiolito-autotróficos. Vamos fragmentar a palavra para entender melhor? Quimio, né, vem de quimiosintetizante, né, compostos químicos. Lito significa o quê? Litosfera é o quê? A camada rochosa da Terra, forma continentes, né? A camada sólida, digamos assim. E autotrófico produz o próprio alimento. Então vamos lá, ó. Produz o próprio alimento a partir da quimiossíntese, utilizando elementos, né, da rocha. Então é exatamente isso que acontece. Esses organismos, eles utilizam compostos químicos que provavelmente já eram presentes nas rochas minerais e através de reações químicas produziam seu próprio alimento.
Posteriormente, esse indivíduo conseguiu originar organismos, né, com alimentação autotrófica. Daqui também surgiram os heterotróficos, né, que fazem fermentação. Mas todas são teorias, tá bom? Apresentei para vocês os três principais pensamentos com relação à forma de alimentação dos primeiros seres vivos que surgiram na Terra. Beleza? Galera, era isso que eu tinha para falar. Passei 10 minutinhos, acelerei um pouco, né, que eu perdi um pouquinho de tempo no início